Estou aqui mais uma vez para trazer uma teoria muito louca desse anime das bizarras aventuras de macho fazendo pose. É o anime da galera, rapaziada. Não tem como é o anime da galera. E na teoria de hoje, vou falar para você sobre algo que eu mesmo, Brucharati, cheguei a duvidar depois que eu terminei de ver a parte 5. A parte 5 sempre falou sobre destino? Vamos lá, né? Sem muitas enrolações, vamos aos fatos. Ao final da parte 5, logo depois do diabo ser derrotado, temos um episódio voltado antes de todos os eventos da parte 5. É como se fosse um prólogo, só que no último episódio. Nesse episódio a gente acompanha Bruno e a gangue dele indo pegar um cara que supostamente tinha matado a filha de um homem muito conhecido lá na região deles. Um cara que era muito querido, inclusive pelo Bucharati. Vai lá, né, o Bucharati, o Mista, se eu não me engano, atrás desse cara. E esse cara, ele tem o visual dele é bem religioso, sabe? É um visual bem religioso. Você consegue ver nitidamente as referências cristãs nele. Ele usa uma coroa de espinho, ele tem um cabelo meio longo. É como se o cara fosse, entre aspas, Jesus, sabe? É uma representação mesmo de Jesus. Não é o Jesus da parte 7, que é literalmente o Jesus Cristo que a gente conhece. Mas esse cara da parte 5 é como se fosse uma representação. Justamente pelo poder dele, eu acho que o Araki deu essa aparência pra ele, sabe? E o poder dele, Rolling Stone, se eu não me engano, basicamente tem a habilidade de mostrar quem vai morrer. A pedra, né, toma a forma da pessoa que vai morrer e não há nada que você possa fazer para evitar isso. É o destino, você só tem que aceitar e viver o máximo de tempo que você conseguir com aquela pessoa que tá lá na pedra. E, pra infelicidade da galera, a pedra esculpiu o formato do Bucharati. E o Mista ficou tão revoltado com isso, tão desesperado, que ele tenta de todas as formas destruir a pedra. Ele atira na pedra, ele joga a pedra do prédio, ele tenta de todas as formas fazer a pedra se destruir. E a pedra se destrói sim, mas infelizmente não do jeito que ele pensou. Ele achou que ele tinha conseguido quebrar a pedra e assim ele tinha desfeito o destino. Mas quando eles quebram a pedra, apenas revela que ela se dividiu, esculpindo também os rostos de Abaco e Narancia. Então, nisso aí, a gente já vê que durante toda essa caminhada já estava anunciada a morte dos 3 personagens. O destino já tinha dito que isso iria acontecer. Uma crítica que muitas pessoas têm, e eu sou uma dessas pessoas, é que esse episódio acontece... É o episódio final. É o último episódio, sabe? E eu também acho que não tinha que ser. A gente tinha que ter visto isso antes. Não ver os rostos, sabe? A gente poderia sim ter visto o formato do Bruno na pedra e depois a gente via a pedra se quebrando e falava, nó, que legal, né? A pedra se quebrou, deu certo. E a gente não via mais nada depois disso e lá no último episódio voltava e mostrava que a imagem tinham sim as 3 pedras. Eu acho que ia ser meio que um impacto bacana, teria sido mais eficaz do que foi, sendo o último episódio da temporada, sabe? Mas, enfim, isso é a desculpa, né? Entre aspas, a desculpa mesmo, que é usada para representar que a parte 5 sempre foi sobre o destino. Só que, e se não for essa a desculpa? Em muitos momentos da parte 5, a gente percebe que sim, ela sempre foi sobre o destino. Só que como a gente nunca tinha ouvido esse papo de destino e de uma hora para outra a gente começou a ouvir, a gente não se tocou antes. Até porque é muito do nada mesmo que começa a falar, o destino, que é meu destino ficar com a flecha. Mas sempre foi sobre o destino, só não falava antes, mas sempre tinha sido. Quando a gente tá lá no episódio do Onaref, ele conta que ao final da parte 3, ele e o Jotaro descobriram como que Dio tinha conseguido os stands dele. A gente descobre que a Eniaba tinha comprado uma flecha com um vendedor e usou essa flecha no Dio, despertando assim o mundo e a paixão. A paixão, para quem não sabe, é o stand do Jonathan. Ela utilizou essa flecha e ela comprou na mão de ninguém mais, ninguém menos que Diávolo. Diávolo vendeu, se eu não me engano, ele tinha 5 flechas, ele vendeu 4 e ficou com uma. A flecha que ele utilizou para despertar o seu King Crimson. Dio não é ninguém mais, ninguém menos do que pai de Giorno Giovanna. Ou seja, só aí a gente já percebe uma grande ironia do destino. Se o Diávolo nunca tivesse efetuado a venda para Eniaba, o Dio nunca teria stand. Consequentemente, os membros da família Joestar não teriam stand e o Giorno não teria o Golden Experience, que foi o stand responsável pela morte do Diávolo. Então, se ele nunca tivesse vendido aquela flecha, ele nunca teria sido derrotado. Porque ninguém ia ser capaz de derrotar o Diávolo sem o Ger.
Se isso não é destino, eu não sei o que é. Seguindo mais à frente com o papo de destino, a gente tem uma teoria dentro da teoria. Eu digo teoria porque não é algo confirmado, mas é algo que eu acredito, porque eu acho que fomenta a questão da parte 5 sempre ter sido relacionada ao destino. O Giorno e o gangster da sua infância. Quando o Giorno era criança, ele era muito maltratado por todos à sua volta. Seu padrasto, sua mãe, seus colegas de bairro. E um belo dia o Giorno encontrou um cara todo estrupiado lá e a polícia estava atrás desse cara. Perguntou ao Giorno onde que esse cara estava e tal. E o Giorno foi e falou que não sabia, deu a direção errada. Só que o Giorno tinha protegido esse cara utilizando seu stand para cobrir ele com umas plantinhas muito loucas lá. Salvou a vida do cara. E logo em seguida, esse cara começou a meio que apadrinhou o Giorno, sabe? Esse cara começou a ajudar ele. E eu digo ajudar porque de repente as pessoas pararam de maltratar o Giorno. Ele se tornou respeitado. As pessoas simplesmente começaram a respeitar ele de uma hora para outra. E isso é porque esse cara meio que apadrinhou ele e ninguém mexia com esse cara. E aí é que entra a teoria. Esse cara, a gente tá falando aqui sobre destino, né, galera? Sobre destino, então vamos deixar esse trem mais bacana. Esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que o Diavolo. O homem que o Giorno salvou na sua infância e pra quem depois o homem foi tão grato, era ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que logo em seguida matou ele no futuro. Justamente porque a história é sobre o destino. E é isso que o destino faz. Eu particularmente acredito muito nisso, porque eu acho muito da hora pensar que sim, cara, sempre foi sobre o destino, sempre teve tudo lá na nossa cara, a história de todos eles sempre teve lá entrelaçada e que qualquer coisinha diferente que tivesse acontecido teria mudado todo o rumo da história. Porque quando uma história é sobre o destino, é isso que acontece. E eu prefiro acreditar nisso justamente porque o Araki, pra mim, é um ótimo escritor. A forma como ele desenvolve as histórias, pra mim, é muito boa. Eu respeito ele muito por isso. E eu tenho certeza que, mesmo com todos os problemas que ele passava enquanto ele escrevia a parte 5, ele não ia fazer... Ele não queria e nem fez algo ruim, sabe? Eu não acho a parte 5 ruim. Eu posso achar o Giorno um protagonista meio mais ou menos, mas a parte 5 em si é boa. Todas as partes de Jojo pra mim são boas. E justamente por isso, porque o Araki é um ótimo escritor. Particularmente eu prefiro acreditar que sim, a parte 5 sempre foi sobre o destino. E por conta desses fatos que eu acabei de falar aqui no vídeo. Mas você, o que você acredita? Você realmente acha que isso faz algum sentido ou eu só tô falando baboseira? Bom, conta aí nos comentários, eu vou adorar ler todos. Até a próxima e muito obrigado por me ouvir até aqui.